Por que na quinta-feira? Quinta-feira foi o dia da instituição da Eucaristia. Aqueles que Jesus convidou para estar à mesa com ele, aqueles que eram deles, e eles foram também batizados nesses dias. Não é só esses, tem mais alguns, mas esses outros serão também crismados e farão a primeira Eucaristia justamente no dia da crisma com o Senhor Cristo. Meus queridos, assim nós nascemos, necessitamos, o pai e a mãe percebeu, este é humano, mas também é de Deus, e nós não podemos sozinhos edificar esta obra que são os nossos filhos. Nós temos que ter ação, temos que ter a unção do Espírito, e você levou-os para ser batizados. Ainda no crescer da nossa idade adulta, nós ainda damos muito trabalho, mas nós não deixamos de amá-los, porque também damos muito trabalho, ainda damos muito trabalho a Deus, e Ele nunca deixou de nos amar, Ele continua nos amando. Com o passar do tempo, escutamos tantos barulhos e ruídos, e o Senhor foi misericordioso, concedeu a estes ontem à noite o perdão dos pecados, nesse mesmo horário, às 6 horas da tarde. Eles foram absolvidos dos seus pecados, perdoados os seus pecados, para que você aproveite esse estado de graça. Quando eles receberem a Eucaristia, mesmo que você não receba, você também receberá. É impossível que o membro da sua família participe da vida de Cristo e não reparta contigo as maravilhas e as graças do próprio Cristo. Eles estão perdoados e eles aproximarão do altar, porque essa foi a sua promessa. Vou levá-los, vou educá-los. E vocês fizeram, já adultos, padrinho, pai, mãe, fizeram, esses que já foram batizados na sua idade na primeira Eucaristia, também disseram juntos: nós vamos lutar, vamos nos empenhar com São Miguel para afastar de nós o maligno e todas as suas obras e as suas seduções. Mas nós queremos professar a nossa fé, o símbolo dos apóstolos, no que eles acreditaram, nós também acreditamos, e nós escolhemos, elegemos para o nosso Senhor e Salvador, Ele, Jesus, o Cristo Senhor. Ele é o nosso Senhor. Por isso nós estamos aqui, vocês também, e vocês parentes, amigos e padrinhos, padrinhas, e vocês peçam a Deus por vocês. A hora que receber a Eucaristia, conversem com Jesus, nosso Senhor e Salvador, diga ao Espírito Santo: eu necessito enxergar mais do que eu vejo, para que eu tenha o discernimento do Espírito. Assim nós cresceremos, vocês também, dando estatura e graça junto de Deus, na presença dos irmãos. Seremos resilientes, nunca ficaremos ao chão, mesmo que tendo as quedas, nós olharemos e vamos ver que Jesus está em pé e está com a mão estendida para que nós fiquemos também. Por isso a Eucaristia e o capítulo 6 do Evangelho de São João. Você deve, não só os catequizandos, mas você também. Você deve ler. Porque se você descuidar desse capítulo, você descuida da Santa Missa, você descuida da Eucaristia, você descuida de Jesus nosso Senhor, embora você nunca será descuidado na Santa Missa, porque sempre estará os irmãos oferecendo a Cristo, a Deus, por Ele e por vós. Mas seria bom que você mesmo oferecesse. Você nunca será deixado por Jesus, mesmo que às vezes nós tenhamos a tentação de virar as costas a Jesus, Ele mantém-se olhando fixos em nós, porque Ele nos ama profundamente e Ele nos quer. Meus queridos, nós todos esperamos que esses que aqui estão um dia sejam marcados pelo sinal maravilhoso da unção do Santo Espírito, o sacramento da Crisma.
E para isso nós pedimos ao Espírito Santo, que Ele possa um dia ungir. E vocês, com 14, 16, 17 anos, 15, vocês poderão dizer: nós aceitamos, nós temos consciência que somos cristãos católicos e nós recolhemos para nós a fé que o Senhor nos deu. Por isso que nós estamos nos alimentando hoje do corpo e sangue de Jesus, da Eucaristia. E essa Eucaristia que vai nos manter em pé. Não se desgrude de Jesus. Ele é o seu querido e melhor amigo. Graças a Deus, meus queridos irmãos e irmãs, apesar de tantas tentações que nós temos, que às vezes ceifam a vida da adolescência, da juventude, do adulto, do idoso, até da criança, que vem por vários meios, infelizmente, pelos mesmos meios que às vezes chega o que é de melhor que nós temos, também, se nós não tivermos discernimento, chega até nós aquilo que não é bom. Apesar de tudo isso, a sociedade tem percebido que os adolescentes, os jovens, estão mais espertos que os homens e mulheres das trevas. Graças a Deus. Tem se despertado pela sua fé em Jesus Cristo. Muitos têm o seu modo, o seu jeito de rezar, mas nunca deixem de pedir em favor de si. Que vocês construam essa cultura do Divino Espírito Santo. Cultivem essa cultura do Espírito Santo. Nós levantamos da cama, nós vamos para a escola, nós nos encarregamos com a mãe e com o pai dos afazeres da casa, mas antes nós colocamos a nossa vida a dispor do Espírito de Deus. E quando nós vamos dormir, nós fazemos a mesma coisa. Agradecemos a Deus e dizemos: Senhor, concede, já estou agradecido pela cama, pela família, pelo abrigo que eu tenho, que é a minha casa, o meu lar, mas pela família que está aqui. Agradeça a Deus. Não desanime, não desanime, e não deixe que nada de mal lhe aconteça, porque Deus está convosco. O Espírito Santo vai conduzindo. São Miguel está para defendê-los. Por isso mesmo, vocês também irão hoje professar, a partir dessa luz que é Cristo Jesus, ressuscitado, vivo, junto de Deus, no meio de nós. Vocês vão dizer: nós temos força, não sozinhos, mas com Jesus, para renunciar todas as obras de Satanás. Nós temos força para professar a nossa fé, dizer que nós amamos a Deus e cremos em Deus e também em Jesus nosso Senhor, porque o Espírito Santo há de nos conduzir. Meus caros, termino dizendo a vocês duas coisas. Primeiro, o seguinte: não esqueça, esses meninos todos que você faz assim, em nome do Pai. Por que você coloca aqui? Porque você está pedindo a Deus, que é Pai, conduza a nossa vida, tome a nossa dianteira, esteja na nossa frente. Quem conduz tudo é o Senhor, não é outro. Esteja aí. Daí você desce. Aqui tem um livro aqui embaixo. Está aqui o livro. Está aqui mesmo. Tá. Você desce aí justamente para você lembrar: eu precisei de uma pessoa. Sabe o que aconteceu aí? E eu pergunto para sua mãe: por que seu umbigo aqui, mãe? Por que a senhora mandava para mim? Sua mãe comia uma lasanha, você comia também. Sua mãe bebia uma Coca-Cola, você bebia também. Sua mãe tomava um sorvete, você tomava também. Então, não passou frio no útero da mãe, não passou calor, não passou fome, nada. Então, se diz o livro do Apocalipse: esta é a morada de Deus, aonde você não chorou, mas sempre se alegrou com a graça de ser bem cuidado do seu corpo, tratado, amado, acariciado, certo? Então, todas essas coisas, meus queridos irmãos, estão nessa
Santíssima, Jesus o Senhor. Ele nasceu de Maria, mas foi o Pai que conduziu esta gravidez. Foi o Pai que fecundou pela ação do seu Espírito. E ela, repleta, não negou a nenhum de nós, mas pelo contrário, quando chega aquele momento aí daquela dor, aqui nós estamos a sétima dor, sexta dor, a quinta dor, Jesus, olhando para João, que ali está, a sua Santíssima Mãe, ele disse: minha querida, o que tem nesses escapulares aqui? Não sei. E tem seu escapulário, tem 2 da roupa aqui, Maria, e não vamos chegar aqui porque é prata, Sagrado Coração de Jesus. Então, por isso que nós carregamos essa fotografia de Nossa Senhora, você na camiseta, às vezes no braço, às vezes na correntinha, às vezes lá na sua casa, uma imagem, a fotografia, a foto de Nossa Senhora, por causa dessa dor aí. Mãe, eis aí o teu filho. João, eis aí a tua mãe, leva para a sua casa. E nós, cristãos e católicos, recebemos Maria e continuamos a recebê-la com muito carinho, porque a mãe de Jesus também é a nossa mãe. E você diz: olha, o filho está aqui. Lembra que ele tem um amor imenso, que eu também tenha para a tua mãe, para o pai. O quarto mandamento da lei de Deus: honra teu pai e tua mãe, mas para com todos. Meus queridos, o equilíbrio, bem que às vezes você gostaria de falar coisas que nós nem imaginamos, mas quando você vai até o Espírito Santo, você recebe dele um dom, o conselho, a ciência, recebe discernimento, a inteligência, a sabedoria, o temor a Deus, e por isso você diz: não vou dizer nada, eu vou ter a paciência de Jesus, que foi conduzido pelo Espírito do Pai. Vou ter para edificar a vida do meu filho, da minha criança, da minha filha. Tome muito cuidado com isso, porque você que é pai e mãe, você só tem o que oferecer ao filho, edifica o que vem de Deus. E Deus sempre abençoou e nunca amaldiçoou. Deus sempre construiu e nunca destruiu. Deus sempre edificou e nunca deixou pela metade. Então tudo isso você que é pai e mãe tem nas suas mãos. Esperamos que você corra aos Deus e nunca desanime. Às vezes, infelizmente, devido aos tantos barulhos e ruídos, nós olhamos para os filhos e dizemos: não tem mais jeito. Mas um dia você ainda há de ser a testemunha viva e alegrar-se e dizer: poxa vida, Deus fez uma obra nova na vida da minha menina, fez uma obra nova na vida do meu filho. Glorificado seja o nome santo de Deus. Então espero que vocês todos participem dessa ação de graças destes catequizandos que receberam hoje pela primeira vez o corpo e sangue de Cristo. Então, meu caro, como é que é o seu nome? Vem cá. Então, o João está aqui, João Paulo, hoje é aniversário do João Paulo, São João Paulo II, aniversário dele hoje, Páscoa dele. Você levou o nome dele, o nome do santo. Então, seu pai é esse, sua mãe? Aí, então a mãe do João Paulo, como é que é a mãe dele? Letícia e o pai. Vai seguir a madrinha, não, é só os dois. Então, se tiver a madrinha também pode, então daí a mãe depois, na hora da reunião, vai colocar a mão no ombro, qualquer desse do lado, o ombro é igual, qualquer lado é igual, de um lado a mãe e de outro lado o pai. Se não tiver aí, Deus vai
catequista vai fazer isso, certo? E daí vocês vão ficar, os catequizantes, chegando com o pai e a mãe, ficam ajoelhados ali. E daí você vai receber a Eucaristia. Vou dizer a vocês, corpo e sangue de Cristo, e vocês responderão, amém. Então responde antes de ter o corpo na sua boca e o sangue, você depois não consegue falar com a boca cheia, tá certo? Então responda primeiro, amém, tá certo? E depois você volta, obrigado, você volta para o lugar. E quem for tirar fotos pode tirar, nós vamos tirar aqui também algumas, depois pega lá na Piedade e Capela. Porém, vocês não chamem os catequizandos, vocês vão voltar depois que receberem a comunhão, puxa o gelo previsório aí dessa madeirinha de embaixo, para vocês ficarem ajoelhados e agradecer a Deus que permitiu vocês receberem o corpo e sangue do vosso Filho. Os pais e mães depois retornam para receber a Eucaristia. Nesse momento, só recebem os vossos queridos e amados, os vossos filhos. Meus caros, vamos cantar para que os catequistas entreguem, João Pedro, já pode acender, entregue para os nossos queridos e amados catequizanos, entreguem a luz de Cristo